E se Deus e o universo fossem, na verdade, a mesmíssima coisa? E se o nosso tão falado livre-arbítrio fosse só uma ilusão? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias radicais de Baruch Spinoza, um filósofo do século XVII que foi considerado tão perigoso, mas tão perigoso, que a principal obra dele só pôde ser publicada depois que ele morreu. Olha, só o fato de Albert Einstein ser um grande fã de Spinoza já diz muita coisa, né? O Deus de Spinoza não tem nada a ver com religião no sentido tradicional, mas sim com a ordem, a harmonia do universo. Mas o que isso significa na prática? Vamos entender que ideia é essa que conseguiu fascinar uma das mentes mais brilhantes de toda a história. Então, esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente começa com esse tal Deus de Einstein, depois mergulha na estrutura da realidade de Spinoza, junta mente e corpo, e no final encara de frente as ideias mais polêmicas dele sobre o livre-arbítrio e o que é de fato ser livre. Ok, vamos direto ao ponto. Quando Spinoza e Einstein falam de Deus, pode esquecer aquela imagem de um ser com barba sentado num trono. O Deus deles é a própria natureza. É o conjunto de leis imutáveis, a ordem perfeita que rege absolutamente tudo o que existe. E aqui está a famosa equação que é a base de toda a filosofia dele. Deus sive natura. Em bom português, Deus ou natureza. Para Spinoza, Deus não foi um criador que fez o universo, deu corda e foi embora. Não. Deus é o universo. Ele é a força interna, a causa que está dentro de tudo se manifestando em cada galáxia, cada átomo e cada pensamento. Tá, mas como é que o Spinoza prova uma ideia tão gigantesca? De um jeito muito particular, usando a lógica da geometria. A obra-prima dele, a Ética, é construída como se fosse um grande teorema matemático. Vamos dar uma olhada nos 3 pilares dessa construção. O primeiro pilar é a substância. Pensa nela como se fosse o tecido fundamental de toda a realidade, aquilo que não precisa de mais nada para existir. E aqui vem a grande virada de Spinoza. Para ele, só pode existir uma substância, que engloba absolutamente tudo. E o nome dessa substância? Deus ou natureza. O segundo pilar são os atributos. Imagina que a substância é um diamante infinito. Os atributos são as diferentes facetas desse diamante. Spinoza diz que essa substância tem infinitas facetas, infinitos atributos, mas a nossa mente humana só consegue perceber 2. O pensamento, que é o mundo das ideias, e a extensão, que é o mundo físico, material. E, finalmente, os modos. E o que somos nós nesse esquema todo? As pessoas, as árvores, as pedras, até os nossos pensamentos. Nós somos os modos. Somos como modificações temporárias daquela única substância. A melhor analogia é a do oceano. A substância é um oceano infinito, e nós somos as ondas. Cada onda é única, passageira, mas no fundo ela não é nada além do próprio oceano. E com essa base toda, Spinoza consegue resolver de um jeito genial um dos maiores quebra-cabeças da filosofia, a conexão entre a mente e o corpo. Como é que algo que não é material, como um pensamento, consegue mexer em algo material, como o nosso braço? A visão antiga, como a de Descartes, era mais ou menos essa da esquerda. Um fantasma, a mente, pilotando uma máquina, o corpo. Spinoza acha isso um absurdo. Para ele, mente e corpo não são 2 coisas diferentes. São 2 maneiras de perceber a mesma e única coisa, através daqueles 2 atributos que a gente consegue ver, o pensamento e a extensão. E aqui está o pulo do gato. Para cada coisa que acontece no mundo físico, no nosso corpo, existe uma ideia correspondente na mente. Por quê? Porque são 2 faces da mesma moeda. Não tem uma interação misteriosa, é um paralelismo perfeito. A mente é simplesmente a ideia do corpo. É radical, simples e genial. Bom, é a partir daqui que o sistema de Spinoza nos leva para sua conclusão talvez mais chocante e controversa. Se tudo faz parte de uma única natureza que segue leis imutáveis, o que sobra para nossa tão preciosa liberdade de escolha? Spinoza nos joga essa pergunta na cara. Essa sensação de que estamos no comando, de que poderíamos ter feito diferente, será que ela é real? Ou é só uma bela de uma ilusão? Para Spinoza não tem meio termo. Num universo que é Deus e que opera com a precisão de um relógio, não existe espaço para o acaso. Tudo acontece por necessidade. A gente acredita que é livre porque tem consciência dos nossos desejos, mas não faz a menor ideia da cadeia de causas que nos levou a ter aquele desejo. É como ele dizia, uma pedra rolando montanha abaixo, se tivesse consciência, acreditaria que estava escolhendo rolar. Eu sei, isso parece meio deprimente, né? Se tudo já está determinado, qual o sentido de tentar ser melhor, de ter ética? Pois é aqui que Spinoza vira o jogo completamente e nos mostra o que é a verdadeira liberdade.
A pergunta que fica é essa: se as nossas ações já estão escritas nas estrelas, por assim dizer, por que se esforçar? A resposta de Spinoza é surpreendente e ela redefine o que a gente entende por liberdade. Para Spinoza, liberdade não é ter o poder de escolher o que acontece com a gente. A verdadeira liberdade é entender por que as coisas acontecem como acontecem. Quando a gente usa a razão para compreender as causas das nossas emoções, dos nossos atos, a gente deixa de ser só um joguete do destino. A gente passa de um estado de reação, de paixão, para um estado de ação, de compreensão. E essa consciência é a liberdade real. E o sentimento que vem com ela, segundo ele, é a mais pura alegria. Dá para imaginar o rebuliço que essas ideias causaram no século XVII, né? A filosofia de Spinoza era praticamente uma dinamite para as instituições religiosas e políticas daquela época. Nascido numa próspera comunidade judaica em Amsterdã, Spinoza foi excomungado aos 23 anos por causa de suas ideias. Ele levou uma vida simples, trabalhando como polidor de lentes, e recusou vários cargos importantes para poder manter sua independência intelectual. A sua obra mais importante, a Ética, era tão polêmica que só foi publicada depois da morte dele e sem o nome dele na capa. E no fim, mais de 350 anos depois, as ideias de Spinoza continuam nos provocando. Elas nos mostram um caminho para a paz de espírito que não vem da fé cega, mas sim da coragem de entender a realidade como ela é. A pergunta que a filosofia dele deixa ecoando e que é super pessoal e atual é essa: se a felicidade vem da compreensão, que parte do nosso mundo, da nossa vida, a gente poderia se esforçar para compreender um pouco melhor? Fica aí a reflexão.